capítulo 1, versículo 3. Salmos é fácil de chegar bem rapidinho. Salmos 1, 3. Quem achou, diga amém. Aleluia. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. O tema da mensagem de hoje é: e tudo quanto fizer, prosperará. Amém? E tudo quanto fizer, prosperará. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 3 diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. E tudo quanto fizer, prosperará. Pai querido, Pai amado, te dou graças a Deus por estar em sua casa, em sua presença, para os nossos corações nessa manhã. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Creio eu que para os nossos tempos, para os nossos dias, essa venha a ser uma palavra muito forte para a nossa nação. E tudo quanto fizer, prosperará. Mas eu quero afirmar uma coisa para você, que essa palavra é de Deus e é verdade. Porque a prosperidade que vai chegar sobre a sua vida não vai vir de homem, não vai vir de pessoas, mas vai ser dada pelo poder do seu grande Deus, porque é Ele quem fez a promessa para você. Amém? Porém, queridos, para vivenciar essa verdade, tudo quanto fizer prosperará, é necessário que nós mudemos algumas coisas, hábitos, atitudes, para que nós venhamos viver esse versículo de número 3. Porém, esse capítulo de número 1 do livro de Salmos, ele não começa dessa forma, dizendo que será tudo bênção, que tudo quanto fizer prosperará. Ele começa dizendo assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu quero me prender hoje nessa parte. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você quer prosperar? Que ele diga glória a Deus. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Porém, eu comecei a pesquisar a palavra ímpio, porque eu queria saber na íntegra o que significava ímpio. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: quando você colocar no Google, não coloque sem acento, porque senão vai dar um outro termo lá totalmente diferente. Ímpio com acento significa aquele que não tem fé. E eu trouxe isso para essa mensagem, dizendo para você: bem-aventurado o varão que não anda no conselho daqueles que não têm. Sabe quando você está motivado à vitória, quando você está no seu coração o desejo de vencer, aquilo está motivando você à vitória, chega, você vai conversar com alguém e a pessoa fala para você: não vai dar certo. Pode parar por aí, porque você não vai conseguir. Você simplesmente seguiu o conselho dos ímpios. Você foi lá, conversou com aquela pessoa que não iria motivar a sua fé. Você deixou que as circunstâncias de uma pessoa tirasse a motivação que Deus colocou no seu coração. Por isso o segredo para prosperar é: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios. Porém, quando nós lemos esse versículo, nós simplesmente pensamos que os ímpios são aqueles que não estão na casa do Pai, que são aqueles que estão lá fora, que são aqueles que estão no mundão. Eles são os ímpios. Só que muitas vezes encontramos pessoas desmotivadas, desencorajadas, sem fé ao nosso lado dentro da casa do Pai. E quando nós dizemos para ela que Deus vai fazer alguma coisa, ela fala assim: ó, não tem jeito. E muitas vezes procuramos o conselho de pessoas ímpias, ou seja, pessoas sem fé, que não encorajam a nossa fé. E nós acabamos que nos deixamos levar por essas palavras e somos levados à desmotivação. E eu digo uma coisa para você nessa manhã: se você se desmotiva no meio da sua caminhada, a tendência é que você não chegue ao final. Então você não vai vivenciar a promessa que tudo quanto fizer prosperará. Por isso eu afirmo para você nessa manhã: no meio da sua caminhada, não ouça qualquer pessoa, não ouça qualquer situação, porque Deus está com você e Ele te garante a tua vitória. Aleluia! Eu quero falar um pouco sobre o perfil do ímpio.
perfil dele eu destaquei aqui. Essa pessoa só consegue enxergar as circunstâncias. Só consegue enxergar as circunstâncias. Quer ver um irmão ímpio? Você chama ele para ir no culto do lado, não sei onde. Longe. Ele vai dizer para você, não, é longe, perigoso, não dá. Sabe, irmão, assim, vamos no culto lá 9h30 da manhã. É cedo. Tem que acordar cedo. Aquela pessoa ímpia dentro da casa do Pai. Você fala assim para ela, olha, vamos começar uma campanha de oração que vai mudar a tua história. Mas que horas? Deixa a oração para outro horário. A pessoa ela consegue enxergar as circunstâncias, mas não consegue enxergar que Deus tem o propósito de mudar a vida dela. A pessoa consegue enxergar os problemas, as dificuldades, mas não consegue enxergar o propósito que Deus tem na vida delas. Eu olho hoje para essa igreja, eu vejo poucas pessoas, mas eu tenho fé que Deus vai encher esse culto da manhã, porque Deus está nesse propósito. Eu não posso me comportar como ímpio diante da dificuldade, falar assim, ninguém quer, ninguém vem, ninguém vai ser. Não, Deus está no controle da situação. Eu vou ver o milagre acontecer. E se por acaso no meio do caminho aparecer algum ímpio para dizer para você que não vai dar, queridos, tudo quanto eu fizer eu vou prosperar. Deus me garantiu isso. Deus ainda mandou uma coisa, não ouvir a tua voz. Fala para ele, Deus mandou não te ouvir, ô seu ímpio. Ele vai sair de perto de você rapidinho. Tem muita gente querendo desencorajar a sua fé, queridos. Tem muita gente contando mal, dizendo que não dá. Tem muitas pessoas que olham para as circunstâncias, para a situação e desistem no meio do caminho, te motivam a desistir. Isso é o mais complicado. Eu vejo que às vezes a gente marca ensaios, aí não vem todo mundo para o ensaio. Aí você olha para um e fala assim, tá vendo, não dá para continuar nesse negócio. Não dá sim. Dá sim. Nós vamos chegar ao final e vai acontecer, porque Deus está no controle. Eu não posso deixar que as circunstâncias mudem o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder para fazer, independente das circunstâncias. O meu Deus não agiu nas circunstâncias só. Quando foi necessário abrir o mar, Ele abriu. Quando foi necessário derrubar muralhas, Ele derrubou. Então, se a circunstância é diferente, o meu Deus não mudou. Ele é o Deus poderoso para fazer grandes coisas sobre a sua vida. Então, primeira coisa no perfil do desencorajado, ele só consegue ver as circunstâncias. Ainda que Deus tenha prometido, ele só consegue enxergar as circunstâncias. Quem já conversou com algum desses na sua vida, no meio do caminho? Diante do problema, outra coisa que o desencorajado ímpio é, diante do problema, essa pessoa é a primeira a levantar a voz para desistir. E às vezes nós nos deixamos guiar por essas pessoas. Se ainda que ele fale que vai desistir, você vai continuar, porque Deus está te garantindo. Você não quer vivenciar a prosperidade de Deus, você vai continuar porque Deus está te garantindo. Outro perfil do desencorajado, essa pessoa só trabalha no real, naquilo que é palpável, porque ela não tem fé suficiente para viver o sobrenatural de Deus. Queridos, talvez nós identificamos várias pessoas nessa pregação, pessoas essas que vivem ao nosso lado, pessoas essas que às vezes nós ouvimos, pessoas essas que às vezes oram, que às vezes levantam as mãos para adorar ao Senhor, mas desistem da sua casa, desistem da sua família, desistem de vencer na vida. Mas eu digo para você hoje, volte a acreditar, porque Deus vai mudar a tua família, Deus vai te dar uma porta de emprego maravilhosa, Deus vai mudar a tua história, Deus está te garantindo, ainda que as circunstâncias digam não, tudo quanto você fizer, você vai prosperar. Eu não quero te dar nessa manhã um conselho de ímpio, eu quero te dar um conselho de fé. Deus é Deus. A Bíblia nos conta uma história muito parecida com isso. E eu quero compartilhar essa história com você, porque foi a primeira coisa que Deus me deu quando eu pensei nessa mensagem. Lá em Números capítulo 13, você depois faça igual aos Tessalonicenses, chega em casa, pega para ver se é isso mesmo, esse pregador está pregando legalzinho. Em Números capítulo 13, a Bíblia nos conta uma história muito linda e ao mesmo tempo desastrosa.
Deus chama Moisés e fala assim para Moisés: Moisés, chama esse povo, chama 12 espias, um de cada tribo, e manda que assim, eu quero os principais, eu não quero qualquer pessoa, eu quero os principais de cada tribo, e peça-os, olha bem, e peça-os para ir espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar a Israel. Olha bem o que Deus falou para eles: e peça para eles espiarem a terra que eu hei de dar. Deus, quando mandou que eles fossem até lá, Deus já estava dizendo para eles assim: olha, espia a terra que eu hei de dar. Deus já estava dando a promessa. Digo para vocês, Deus fala isso para mim, certo? O que eu vou fazer? Eu vou lá na terra, vou dar uma olhadinha, só vou meio que fazer os propósitos direitinho, vou ver como é que eu vou chegar naquilo que Deus já está me prometendo. Porque se Deus já está me prometendo, já tempo, não tem nada que possa mudar. Olha bem o que Deus falou para Moisés no versículo 2 do capítulo 13 de Números: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe dentre eles. Deus mandou espiar, Deus garantiu. Deus é maravilhoso, não é verdade? Moisés envia e eles vão. Gente, a terra era bonita demais. 40 dias eles comeram do melhor da terra. A terra manava leite e mel. A terra era maravilhosa. Até porque Deus não nos dá coisa qualquer. Quando Deus nos promete alguma coisa, Ele nos dá coisas grandes. Porém, eu digo uma coisa para você: toda promessa de Deus, ela é grandiosa, ela é poderosa, porque ela muda histórias, ela muda circunstâncias, ela muda situação, ela muda plano, ela muda coisas. E eles estavam recebendo uma promessa, e não era uma promessa qualquer, era entrar numa terra, dominar um povo e comer do melhor dela. Porém, vão os 12 espias espiarem a terra. Porém, agora é hora de voltar e dizer como é que foi a terra. Agora é que começa o problema. Primeira coisa que eles dizem para Moisés é o seguinte: Moisés, a terra é boa, ela mana leite e mel. Primeira coisa que eles percebem é que a terra era boa. Isso quer dizer que Deus não nos dá coisas ruins. Aquilo que Deus tem reservado para a tua vida, fala para o irmão assim: é bom. É bom. O que Deus estava prometendo para eles era bom. Era bom. Porém, os ímpios daquela época, o que eu chamo a sua atenção, que eram principais, eram chefes de suas sinagogas, eram pessoas que comandavam, dirigiam as suas sinagogas. Eles foram capazes de dizer: olha, Moisés, ela até mana leite e mel, mas tem homens fortes, poderosos, e nós não podemos. Nós não conseguiremos vencê-los. Nós não temos essa capacidade. Eu fico triste porque naquele momento eles esqueceram de quem fez a promessa para eles, e foram ímpios o suficiente para não entender que Deus era o Deus que estava fazendo a promessa. Não era qualquer pessoa, não era qualquer cidadão, era Deus. E Deus colocou eles numa terra boa. Quantas vezes Deus nos abre portas e situações excelentes, mas nós olhamos para os gigantes que tem nessas situações. Queridos, eu vou dizer algo para você muito importante. Para grandes promessas, para grandes vitórias, existem grandes obstáculos, mas existe um grande Deus sobre a sua vida. Talvez você chegue em casa e diga: esse homem ainda tem condições de ser liberto? Tem. Tem, porque Deus é Deus, Ele pode fazer grandes coisas. Sabe qual é o grande problema da igreja? Hoje muitas pessoas é que chegam na sua casa e falam assim: esse homem não tem mais jeito, esse daí não tem mais jeito, essa situação já era, nós decretamos que já acabou. Muitas vezes entramos nas circunstâncias como ímpios, nos comportamos como ímpios, agimos como ímpios, porque nós ficamos sem fé no meio daquilo que Deus já nos prometeu. Eu não posso duvidar que meu filho, que meu pai, que minha mãe, que meu esposo, que minha esposa vão ser salvos em Cristo, porque existe uma promessa de Deus sobre a minha vida. Eu e minha casa
casa serviremos ao Senhor. Eu preciso entrar na minha casa acreditando que eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. Agora a pessoa chega na sua casa e fala: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Isso daí, ó, já era. Só Jesus. Eu acho que você chegar na sua casa agora e olhar para ele e falar assim: olha, eu acredito em você porque eu já te coloquei na mão de Deus. A tua vida vai mudar no nome de Jesus. Você precisa entrar na situação, nas circunstâncias, dizendo assim: olha, eu já te coloquei na mão de Deus, a tua história vai mudar no nome de Jesus. Eu preciso ter essa fé. Eu preciso ter essa coragem, essa ousadia, diante das circunstâncias, dizer isso. Só que não. Eu prefiro, muitas vezes, ser ímpio diante das circunstâncias da minha vida. Porém, nesse meio todo, eu quero destacar um homem chamado Caleb. Caleb, quando todo mundo estava dizendo que não ia dar, que não ia ter condições, que não tinha jeito, Caleb, sabe o que Caleb faz? Caleb olha assim: subamos animosamente e conquistemos a terra. Caleb acreditou, olha bem, Caleb acreditou que Deus com eles era a maioria. Talvez o que falta é você acreditar que Deus no seu barco ele não afunda, que Deus no seu barco a vitória é certa, que não existe tempestade que ele não possa acalmar, que não existe vento tão forte que detenha o que segura o nosso Deus. Eu sei, aquela terra tinha gigantes, bastante. Aquela terra tinha homens grandes, bastante. Mas do lado deles tinha alguém que não estava do outro lado. Do seu lado tem Deus, tem o Espírito Santo, tem Deus te trabalhando ao teu favor, Ele lutando ao teu favor, Ele te erguendo, Ele te levantando, Ele te garantindo. Caleb olhou para essa forma, Caleb olhou desse jeito. Mas sabe o que aconteceu? Vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que o povo ouviu um crente corajoso ou 10 ímpios? É mais fácil a igreja hoje, você, ouvir aqueles que dizem que dá, ou ouvir aqueles que dizem que não dá? Quantas vezes nós preferimos ouvir as pessoas que dizem que não vai dar? E foi o que aconteceu. Milhares de homens e mulheres preferiram ouvir 10 que disseram que não ia dar. Está na hora de acreditarmos mais naquilo que Deus nos diz. Deixar de ouvir o que as pessoas dizem um pouquinho e ouvir mais o que Deus nos diz. Se Deus falou no teu coração através de uma palavra, de uma revelação, seja como for, Deus falou contigo, que Ele vai te levar, que Ele vai te dar a sua casa nas suas mãos, que a tua promessa vai chegar. Se Ele falou para você que Ele vai te erguer, que naquele lugar onde você está hoje Ele vai fazer coisas acontecerem. Se Deus falou para você que Ele vai mudar o quadro, que Ele vai mudar a situação, que Ele vai mudar a história. Se Deus te prometeu alguma coisa, ouça Deus. Porque terão multidões para dizer que você não vai conseguir. Se Deus falou que vai acontecer, ouça Deus. Ouça o único que é poderoso para fazer mais do que pedimos e pensamos. Ouça Deus. Nesse momento, você vai entrar corajoso na guerra. Existem situações das nossas vidas que nós temos que tapar os ouvidos e só olhar para Deus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. O que eu quero vem dele, o que eu desejo vem dele, a minha vitória vem dele, o poder vem dele. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus e Ele está comigo. Na hora que eu tapo os meus ouvidos para o que está do lado do outro, eu chego no alvo. Quer fazer alguém parar no meio do caminho? É quando você para ouvir alguém no meio da sua jornada. Às vezes, no meio da nossa jornada, já vi muitas pessoas fazerem isso. Uma irmã de fogo, uma irmã de oração, que não recebeu a mesma promessa que você recebeu. Ela não entende da tua promessa.
Tem uma música da Ana Martins que diz que só entende de lágrimas quem já chorou, só entende de dor quem já foi ferido, só entende do seu problema você e Deus. Deus conhece a tua situação, Deus conhece, Ele sabe a promessa que Ele te fez. E talvez se você hoje vier conversar comigo sobre o teu problema, eu vou dar pitaco, eu vou dizer um monte de coisa para você, mas eu não vou dizer para você o que Deus falou no seu coração e o que Deus falou na sua oração, porque eu não tenho essa capacidade. Talvez eu vá te desmotivar, eu vou te dar uma palavra contrária, porque eu não entendo o que Deus quer na sua vida. Aí você, talvez, vai deixar de ouvir a voz de Deus para me ouvir. E deixar de viver um ambiente grandioso sobre a sua vida, que Deus está preparando para você, porque você prefere não ouvir. Eu não estou dizendo que eu sou ímpio, mas estou dizendo que muitas vezes nós preferimos agir sem fé, ouvir aqueles que não têm fé e deixar de seguir a visão de Deus para as nossas vidas. Queridos, muitas pessoas vão dizer para você para parar, para não continuar, para deixar de ir avante, mas eu digo para você nessa manhã: não pare, não desista, porque Deus está no controle da situação. Não se deixe desmotivar, não te desencoraje, porque Deus está te encorajando a continuar. Não ouça o conselho dos ímpios, ouça o que eu estou dizendo para você hoje. Chega naquele lugar, certo que Deus te garantiu a vitória. Chega na tua casa, certo que Deus já promoveu a libertação naquele lugar. E se um dia alguém te falar que não tem jeito, fala igual os nossos irmãos lá do fogo, o Deus é o carpinteiro, Ele pode mudar todas as coisas. Sabe o que chama a atenção no versículo de Isaías? Quando ele fala que operando eu, quem impedirá? Eu acredito que se todas as pessoas entrassem nas suas guerras com a mesma visão, vou antecipar esse versículo aqui, Isaías capítulo 43, versículo 13, assim ó, Deus falando para você assim, Isaías 43, 13, eu sou Deus. Deus falando para você hoje, nessa manhã, eu sou Deus. Pode dizer graças a Deus por isso? Eu sou Deus. Deus fala isso para você. Também de hoje em diante, eu o sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. O que são as circunstâncias diante desse Deus aqui que está falando? Operando eu, quem impedirá? Amém, Jesus. Glória a Deus. Não há quem possa tirar nada das mãos dele. Eu estou do lado de Deus, eu estou coladinho com Deus. Eu estou do lado dele, ele me fechou comigo, ele me fez a promessa. É o que eu não entendo, é isso, Deus me garantiu. Ele disse para eu ir. Por que eu vou temer? Se Deus disse para eu ir, vai, vença, conquiste, porque em pouco tempo, aquilo que tanto você esperou em Deus, Ele vai colocar nas suas mãos. Mas é necessário que você deixe de ouvir ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu posso ter a certeza e afirmar que muitas pessoas já pararam no meio do caminho daquilo que estavam fazendo, porque ouviram o conselho de ímpios. Muitas pessoas já desistiram muitas vezes da sua família porque ouviram o conselho de ímpios. Às vezes a pessoa fala para você assim: olha, deixa de orar por mim, esquece de mim. Esquece não, queridos. Não ouça conselho de ímpios. Às vezes a pessoa fala para você assim: para com isso, esse negócio não vai para frente. Não ouça conselho de ímpios. Se Deus falou ao teu coração, vai. Chega lá. Porque quando você chegar lá, você vai dizer assim: olha, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. Eu cheguei ao final. Eu venci. Você vai dizer como Jó. Muitas pessoas falaram para Jó assim: ó, morre. Eu sou teu Deus e morre. Tu pecou contra Deus. Isso, falaram várias coisas para ele. E ele não se deixou.
ouvido aquela voz, ele se abateu sim por causa das circunstâncias. Eu não estou dizendo para você que você não vai ficar abatido. Abater faz parte da vida, você vai vir a guerra, vai vir a provação, vai vir o soco, o baque. Mas eu estou dizendo para você que o Senhor é teu escudo, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Ele vai estar do seu lado, te erguendo, te levantando, te ajudando. Ele vai estar do seu lado. A Rosa Nascimento diz nos DVDs dela que eu com Deus sou maioria. Eu com Deus sou maioria. Queridos, não tem circunstâncias que vai me deter nem te deter. Não tem demônio que vai te parar, não tem barreira, não tem muralha, não tem nada. Versículo 3 diz assim, vou ler de novo para você a promessa de Deus para a sua vida. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Deus está preparando o momento certo para te erguer. E cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer. E tudo quanto fizer. Você pode dar glória a Deus por isso. E tudo quanto fizer, você vai prosperar em nome de Jesus. Agora eu quero contar o desfecho desse povo aqui que não ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz no versículo, no capítulo seguinte, capítulo 14, que Deus disse para eles que a cada dia que eles espiaram a terra, eles iam ficar no deserto. Que eles não conquistariam a terra que Deus tinha prometido para eles, porque não confiaram na sua palavra. Em quem nós temos queridos? Não perca a sua promessa. Olha o que eu vou dizer para você nessa manhã. Não perca a sua promessa por causa de ímpios. Um povo inteiro, uma nação inteira, deixou de entrar numa terra, deixou de vivenciar uma promessa, porque seguiram conselhos de ímpios. Uma nação inteira. Talvez você possa estar impedindo a sua promessa por estar ouvindo o conselho de ímpios. Ouça o conselho que eu vou te dar nessa manhã. Ouça aquilo que Caleb falou e eu quero repetir para você. No versículo, você pode abrir sua Bíblia em Números. Abre comigo para a gente fechar essa mensagem. Números, capítulo 13, versículo 30. Eu quero ler junto contigo esse versículo, para você levar essa mensagem para a tua casa, teu coração. Números 13, versículo 30. Gente, dessa circunstância, você vai colocar isso na sua geladeira. Não é isso, irmão? Vai ter uma geladeira assim, ó. Prende na geladeira. Quando tudo estiver esquisito, quando todo mundo estiver falando para você que não vai dar, tu vai dizer assim. Então Caleb, todo mundo achou? Então Caleb, fazendo calar o povo, perante Moisés, disse: olha bem o que ele disse: subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Eu quero ler de novo para você. Subamos animosamente. Deus está dizendo para você assim: não perca o teu ânimo, porque eu estou do teu lado ainda. Não perca o teu ânimo, porque eu estou trabalhando ao seu favor. Olha o que Caleb diz ainda: e apoderemos-nos. Olha, é tua. Não desista da tua vitória, porque Deus te deu, tome posse dela. Porque bem poderemos prevalecer. Leva essa palavra para sua casa, queridos. No próximo domingo, eu quero continuar falando sobre tudo quanto fizer prosperará. Eu vou falar sobre a segunda coisa que nós temos que deixar de fazer. Primeiro, não ouvir os conselhos dos ímpios. Próxima semana eu vou falar: não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Deus vai falar muito ao seu coração. Não falte. Traga mais um. Tenho certeza que Deus vai falar com eles como falou conosco nessa manhã. Você pode aplaudir o nosso Deus? Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu carinho.